Às vezes chega um cliente com uma demanda de emagrecimento e eu tenho um trabalho muito maior de mostrar para ele que a alimentação não é essa válvula de escape. Porque muitas vezes a gente pensa que a alimentação é isso, é uma premiação de um dia cansativo, de um estresse, de várias outras coisas que não é a alimentação que tem que preencher. É um hobby, é uma meditação, é ouvir uma música, é praticar um esporte, é ler um livro que você goste, né? Exato. E não a alimentação, porque acaba que a conta um dia chega, e ela chega de fato. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01cast, podcast oficial do Concurseiro 01. Mais uma vez aqui com o meu companheiro de sempre, o Will. Como que você tá, meu querido? Tô ótimo. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo. E também com o professor Fidel aí, que nos agraciou com a presença ilustre dele mais uma vez. Tranquilo, Legal. professor? Show Tudo de bola. jóia? Tudo bem, Gui. Maravilha. Tá gostando de participar do podcast? Pô, tô adorando. Espero vir mais vezes. Aí, ó, fica a dica aí, ó. Fica a dica. Já fica a pediu? dica da galera. Já Se a pediu o galera invite. pedir, se a galera pedir, ele vem. Comenta aqui no chat. Comenta no chat não. Comenta aqui nos comentários se você quer que a gente Bota traga o eu no professor chat, Fidel. Bota eu no chat aí. Pessoal, hoje nosso episódio vai ser um episódio diferente. Todas as vezes aqui, até hoje, a gente trouxe muita gente ligada à Marinha, à Força Aérea, ligada às Forças Armadas em si. Mas a nossa convidada de hoje, ela é militar, mas não é das Forças Armadas, ela é bombeira militar, primeira tenente, né? Isso. E nutricionista esportiva. Então, Tati, né? Se me permite chamar de Tati. Se apresenta um pouquinho, Tati. Primeiramente, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite aí de participar de um episódio aqui com a gente. E se apresenta um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Bom, eu que agradeço, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre alimentação saudável no concurso público e no teste de aptidão física. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana Fernandes, sou nutricionista, clínica e esportiva e também sou nutricionista bombeiro militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E desde 2020, a minha função é ajudar a realizar sonhos de diversos concurseiros que querem ser aprovados, principalmente em concursos militares e policiais, que a gente tem como etapa do processo seletivo o teste de aptidão física. Então, eu estou aqui para mostrar que a alimentação é muito importante e se você aí que está ligado vai fazer algum TAF, fica ligadinho nas dicas que a Nutri vai fazer aqui. Olha só. Ó, maravilha. Caramba. Caraca, Gostei. Você tá ligado, né? Hoje promete. Se alguém tem alguma dúvida sobre alimentação, né, pro concurso, pra você saber se... Pô, será que se eu comer uma pizza e amanhã começar a estudar às 6 da manhã vai influenciar? Se eu comer Muda meu hambúrguer, desempenho, será, Muda né? meu desempenho, Exato. será? Hoje a gente vai saber sobre isso. Hoje a gente vai saber. Tati, como começou a sua jornada na nutrição? A gente pode começar por aí, te contando um pouco, te conhecendo um pouco melhor antes da gente entrar nos Por que assuntos de nutrição, concurso. né? Por que fazer nutrição? Quando? Como foi a Entendi. entrada? Bom, a minha família, ela trabalha, tem um comércio com alimentos, né? Então, acho que desde de criança eu estava ligada à alimentação, né? Então, em 2010 eu entrei na faculdade, me formei na UFRJ. Concluí os estudos por volta de 2014 e logo que eu terminei a faculdade eu entrei na residência. Então, fiz 2 anos de residência que me deu esse olhar da nutrição clínica, de ver o paciente hospitalizado e ver o quão importante a alimentação é para prevenir e também para remediar diversas patologias, né? E depois que eu saí da residência, eu fiz a pós-graduação em nutrição esportiva, comecei a atuar na área e agora, no final do ano de 2021 para o ano de 2022, eu fui aprovada como primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros. Hoje sou lotada no Hospital dos Bombeiros e trabalho também em consultório atendendo esse público de esportistas e atletas. Eu tô entrevistando gente aqui tem mais de um mês já e eu ainda cometo o erro de falar primeira tenente até hoje. Caraca, Você percebeu? Você ouviu? merece um curso de português Pois com a é. professora Ivanete, eu acho. A professora Eu vou Ivanete pedir esse brinde ali. pede aí um brinde pro concurseiro 01, que a professora Ivanete vem aí dar uma aula, porque não dá. Ô, Tati, me tira uma dúvida assim. Existem muitas, acho que como quase toda profissão tem, né? Muitas especialidades ainda dentro da profissão. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas no ramo da engenharia elétrica você pode entrar na parte de sistema de potência, que é energia de fato ali entregue na residência, em indústrias, etc. Tem a área de telecomunicações também, Wi-Fi e tudo mais. Tem a área de sistemas de controle, tipo os robôs, por exemplo. Tem, enfim, muitas áreas. O professor Fidel também na área de direito aí tem direito previdenciário, tem direito penal, tem um monte de outros especialidades ali dentro da área. E a sua é nutrição esportiva. Sim. Quais são as maiores áreas assim da nutrição e o que a nutrição esportiva faz
Especificadamente. Algo desse tipo, Algo de forma como específica. Entendi. A nutrição é uma profissão muito rica, tem uma gama de áreas para você trabalhar. Tem a parte da nutrição voltada para restaurantes, que é para produção de alimentos, né? Que é a parte de UAN. Tem a parte materno-infantil, que é para crianças e gestantes, né? Você tem a área para idosos, você tem a área de nutrição clínica, que é para atender em consultório, e também a área hospitalar. E você tem a área de nutrição esportiva, que é mais voltada para praticantes de atividade física e atletas de modo geral. Então, a gente trata atletas de futebol, de handebol, de luta, de natação. Fisiculturismo, atletas e desportistas de maneira geral, que querem ganhar massa muscular, que querem emagrecer, reduzir percentual de gordura. Fazer suplementação para esses diversos atletas, né? Até crianças. Às vezes você pega uma criança que está em fase de crescimento, você tem que contabilizar a fase de crescimento e mais a questão do esporte, né? Às vezes ele faz futsal, faz futebol de salão, futebol de campo. Isso aumenta muito o gasto calórico dessa criança. Então, essa basicamente é o trabalho do nutricionista que tem especialização em nutrição esportiva. E vocês precisam trabalhar em parceria com outros especialistas? Vou tentar trazer o que eu estou querendo dizer especificadamente. Um atleta, ele precisa estar com os hormônios em dia. O próprio nutricionista esportivo, ele faz esse tipo de avaliação para ver se, por exemplo, a testosterona do homem está em dia e ele consegue manter os níveis de atividade física que ele vai precisar, ou você precisa trabalhar em parceria com um endócrino, né? Eu acho que cuida disso, né? Para conseguir avaliar e fazer o melhor. Então, o nutricionista, ele pode pedir exames laboratoriais, ele pode verificar as taxas hormonais e pode fazer suplementações também. Só que no caso de vitaminas e minerais. Quando você parte para medicação, parte para hormônios especificamente, a gente tem que ter um endócrino, um médico do esporte. E essa que é a parte legal, né? Você trabalhar em equipe, com outros profissionais. Então, no caso de um atleta, a gente precisa de uma psicóloga do esporte, a gente precisa de um médico, a gente precisa de um fisioterapeuta qualificado. Então, a gente precisa de vários profissionais para olhar aquele atleta como um todo, né? A nutrição, a gente vai olhar só a alimentação e a suplementação até o nível X que a gente é permitido para fazer. A partir daí é com o médico e com os outros profissionais que podem acompanhar esse atleta. Tem uma regulamentação ali na coisa. Com certeza, então, né? Exatamente. E como que você decidiu virar bombeiro? Bom. É bombeiro ou não é bombeiro? Eu falei certo agora, não é possível. Né? Meu Deus. Bombeiro. Bom, na verdade, assim, eu sempre admirei a profissão de bombeiro militar, né? Acertei. A função de vidas alheias e riqueza salvar é magnífica, né? São verdadeiros heróis da nossa sociedade. Mas, assim, o meu futuro esposo é bombeiro também, é do quadro de oficiais combatente. E a gente sempre conversou, eu sempre tive uma inclinação muito grande para a área militar e policial, de maneira geral, né? E aí eu tive essa oportunidade de entrar na área que eu gosto, que é a nutrição clínica, né? Porque acaba que Marinha, e Aeronáutica, Exército, outras forças, não tem essa especificação de entrar como nutricionista clínica. Você entra como nutricionista generalista, né? Você pode ser colocado no rancho, pode ser colocado em diversos locais. E como eu tenho essa inclinação, sempre fui apaixonada pela nutrição clínica, eu consegui entrar na minha área. Então, hoje eu trabalho no hospital, que é o que eu mais gosto. E eu uni o útil ao agradável, né? A família inteira agora é bombeiro. Caraca, agora sim, hein? Caramba. Legal, bacana. Como que funciona assim? Tipo, como que é o concurso em si para virar bombeiro militar? Mas eu queria saber como é que foi a preparação, né? Tipo, concurso público, a gente está falando aqui também para uma audiência que trata muito concurso público, Sim. Querem ser aprovados em determinados concursos. Estão estudando, inclusive, Estão né? estudando, espero eu, né? Espero eu. Estão estudando aqui com a gente. Estão cuidando da alimentação, espero eu também. Claro, Com certeza. Com certeza. Professor Fidel, você está cuidando da alimentação? com certeza, estamos aí cuidando. Tem que alimentar bem com bastante sustância Praticar atividade para manter o física. corpo, né? Fazer o levantamento de garfo, né? Isso aí. Mas como é que foi a sua preparação? Como é que você iniciou os estudos, visando aí o concurso de bombeiro militar? Eu estava estudando para concursos na área da nutrição e até concursos fora também, que exigiam apenas o nível superior, né? E aí o concurso especificamente do bombeiro, ele foi a primeira edição, que é um concurso temporário para a área da saúde. Até então só existia concursos temporários para outras forças, né? Para Exército, para Marinha, Sim, né? Então o bombeiro foi a primeira vez. Eu me preparei, enfim, algumas semanas, alguns meses estudando a parte específica de nutrição. E depois dessa parte, a gente teve um teste de aptidão física também, inspeção de saúde.
enfim, seguindo todos os trâmites de um concurso até, inclusive, de carreira. E foi, assim, tranquilo. Tentei usar os meus conhecimentos de nutrição também na minha vida. Tive apoio de diversos profissionais da educação física, fisioterapeutas também, porque acaba que o TAF, a gente demanda, sim, de outros profissionais. Não é só treinar, só correr, só fazer abdominal. A gente precisa cuidar da alimentação, precisa fazer fisioterapia em muitos casos, né? Precisa também de uma psicóloga, porque às vezes o concurseiro está muito estressado, não está conseguindo lidar com toda essa ansiedade sozinho. Então, assim como os concurseiros em geral, também procurei ajuda, me preparei e, graças a Deus, consegui lograr êxito aí. Pô, que bom. E eu queria perguntar como é que é o TAF? Eu ia fazer a mesma pergunta. Como é o TAF? TAF do bombeiro. O TAF do bombeiro, eu diria que é um dos TAFs mais difíceis aí do Brasil. Isso eu imagino. Primeiro, porque não tem diferenciação entre homem e mulher. É o mesmo TAF. Que isso? Segundo, que foi um TAF assim, com índices consideráveis. Eu fiz 2.400 de corrida em 12 minutos. Que isso? Fiz natação Eu não chego nem 50 perto de correr. metros. Eu acho que as pessoas não têm noção o que é 2.400 Isso para a mulher é uma condição cardiorrespiratória excelente, né? excelente. Então, teve essa corrida, teve 50 metros de natação, teve abdominal, teve flexão e teve subida em corda 3 metros. Que isso, cara. Então, Caramba. assim, O concurseiro que vai para a quase Marinha, uma para o prova de Exército, resistência. reclama do TAF. Cara, Marinha, Exército e Fábio. Olha só, para traçar um paralelo. Na Marinha, o TAF da Marinha é correr 2.400 Só que metros. 18, né? Só que em 17 17. minutos 17. para as mulheres e 16 para os homens. Pessoal, mas é só mais 4 minutos. Só Não, que faz muita diferença. Cada volta é absurdo. É Totalmente absurdo, diferente. porque quando você vai diminuindo o tempo, não é linear. Não, é não. exponencial a dificuldade para você. Exatamente. E sem contar que, assim, na sexta volta você já tá, assim... Aham. Não tá conseguindo Morto. respirar mais, já tá... Exato, isso aí. Eu sei porque o meu TAF lá, para tirar o 10, sei lá, já era 12 minutos às vezes. E na sem Marinha- Dentro do CFO, né? Sim. O 10 era abaixo de 10, mas pô, 12 minutos era muito tempo já, sabe? Tipo, já era um tempo assim Sim. muito bom. E é difícil, é difícil. Esse é o TAF de entrada. Depois que você entra, já acaba tendo uma subdivisão por sexo, por faixa etária, né? Mas, realmente, para entrar, foi uma peneira bem grande. E nadar é 50 e 50, né? Isso. 50 metros e 50 segundos. Isso. 50 Se não me engano, acho que era um pouquinho mais de 50. Acho que era 1 minuto. Caraca. Da Marinha é 25 metros em 50 segundos. Exatamente. Então, assim, acaba que se você não 1 minuto cuida pras da mulheres, não é? alimentação, 1 minuto pras mulheres. fica muito mais difícil, né? Sem contar que a grande parte dos concurseiros está em estado nutricional de sobrepeso e obesidade, né? Então, existem vários Você concorda com essa critérios. afirmação, Fidel? É discutível. É discutível. Podemos analisar. Muito poucos dados aí, eu não vejo um conjunto de amostras tão grandes. Mas né? Porque acaba. É um sedentarismo muito grande, né? Exatamente. Quem trabalha, estuda, vai ter que abdicar, às vezes, do exercício físico, da alimentação saudável, porque todo mundo quer pedir um iFood, pedir um hambúrguer. Que é muito Pô, é mais muito prático, simples, né, cara? prático, né? Tu já Mas tá quando a gente cansado. passa a entender que Hiperpalatável, eu a acho nossa também. performance vai melhorar cuidando da alimentação e da atividade física, a gente passa a encarar que não é a falta de tempo, e sim você está ganhando tempo quando você se alimenta bem e pratica atividade física, você está ganhando qualidade de vida. E tendo qualidade de vida, você vai performar muito melhor nos estudos. Acho que é o ponto de vista que a gente tem que trocar. Exatamente. É verdade. É um tempo que tem que ser encontrado. Exatamente, tem que ser encontrado. Tudo que a gente coloca como prioridade, a gente dá um jeitinho de encaixar. Então... Eu creio que acho que as pessoas buscam na alimentação hoje, talvez por isso a gente tenha tantas pessoas com sobrepeso, né, como este que vos fala, pela nossa Que vida isso, Del? corrida, Vou te dar o muitas endereço vezes do meu consultório, a hein? gente acaba não tendo as recompensas que a gente gostaria de ter em termos de alegria, e talvez como uma Sim. forma de ter a liberação da dopamina, a gente vai e se atira na comida. Só que a comida não pode ser a nossa fonte de Não. prazer. A gente tem que buscar hábitos mais saudáveis, né, que nos deem prazer, e não uma alimentação. A alimentação ela tem que ser para nos manter, mas não para ser a nossa... Exatamente. Mas sabe o você que é falou- foda? prazer. O foda é o doce, cara. Mas então, ele levantou Meu uma Deus. bandeira muito legal, que é uma coisa que eu sempre friso no consultório, no atendimento. Às vezes chega um cliente com uma demanda de emagrecimento e eu tenho um trabalho muito maior de mostrar para ele que a alimentação não é essa válvula de escape. Porque muitas vezes a gente pensa que a alimentação é isso, é uma premiação de um dia cansativo, de um estresse, de várias outras coisas que não é a alimentação que tem que preencher. É um hobby, é uma meditação, é ouvir uma música, é praticar um esporte, é ler um livro que você goste.
né? Exato. E não a alimentação, porque acaba que a conta um dia chega, e ela chega de fato. E a melhor forma da gente eliminar um hábito ruim, como a alimentação não saudável, que é um hábito péssimo, é a gente fazendo a substituição por outro hábito. Então, por exemplo, quem busca começar a se alimentar melhor, quem sabe coloca um outro hábito para substituir esse prazer vindo da alimentação ruim, né? Que, é ruim para a nossa saúde, mas é prazeroso demais, né? Tu pegar uma Coca-Cola bem gelada, um bauruzão, um cachorro-quente ali, enfim, um hambúrguer, é sensacional, vamos ser sinceros, né? Só que não dá, né? Não vale a pena no custo-benefício. E aí, quem sabe, o cara achar alguma coisa que se conecte e inserir nesse momento, né? Seria algo bacana, por exemplo, o cara que gosta de jogar futebol, começa a jogar futebol ali uma vez por semana, né? Tu vai ter uma fonte de prazer legal ali, talvez tu consiga suprir o que a alimentação, e até para te motivar, o exercício físico, ele vai te motivar também a ter resultados desse exercício. Então, a pessoa quer se alimentar melhor. E outra coisa também, que a questão não é muito foco, mas acho que vale a pena a gente falar na questão de emagrecimento, não existe um alimento proibido e um alimento permitido. Existe o equilíbrio, existe escolhas inteligentes, existe a quantidade que você consome, existe a frequência que você consome. Eu sempre dou o exemplo do bolo de chocolate. Eu vou esporadicamente na casa da minha avó uma vez no ano. Ela faz um bolo de chocolate que só ela sabe fazer. Eu vou deixar de comer esse bolo de chocolate? Não vou. Eu vou na casa da minha avó, eu vou comer aquela fatia de bolo de chocolate. Agora, todos os dias, quando eu desço do trabalho, tem uma vendinha com bolo de pote, e todos os dias eu estou consumindo aquele bolo de pote, aí não tem como. Aí aquele bolo de pote virou o seu hábito alimentar. Então, é uma coisa você não colocar a emoção e comer de forma compulsiva, saber a frequência, a quantidade, o consumo. E assim, dentro de uma alimentação saudável, está permitido uma pizza, um bolo, mas com equilíbrio. As vendas de bolos de potes precisam ter fim, né? Aí temos um problema nacional. Ou fazer um bolo fit, virou um problema adaptar a social. Né? Enfim, saúde pública, precisamos que alguém tem que dar um basta nisso, né, Fidel? A Anvisa tem que dar um basta nisso. Mas a obesidade é um problema de saúde pública. E o bolo de pote está liberado. Como assim? Quer dizer que eu não posso ir para um bingo, mas eu posso comer um bolo de pote? Me empanturrar. Tá errado. O que é pior, né, pra você? O bingo ou o bolo de pote? Bolo de pote. Óbvio. O bingo não me engorda. O bingo não te mata. O bolo de pote pode te matar. Apesar que a última vez que eu fui no bingo clandestino, eu estava dando um sanduíche com mortadela muito bom aí, ali. Não, tô brincando, eu jamais ia no bingo clandestino. Jamais? Jamais. De hoje em diante. Esse negócio que vocês comentaram de fazer as escolhas inteligentes, pô, é bem real mesmo. Eu achei que tu ia falar esse negócio que vocês comentaram do bingo clandestino. Eu não tenho experiência com esses assunto. ambientes. Jogo do bicho, esses trem tá muito distante da minha realidade. Esse negócio de fazer escolhas inteligentes é bem verdade mesmo, porque, cara, quando eu vou no nutricionista, o cara tem a manha de me fazer comer muito com pouca caloria. Tipo, ele bota 2.000 calorias na minha dieta e é um prato de almoço que eu não consigo comer, cara. Parece que eu vou morrer ali de tanta comida que tem. Tipo, muito arroz, muito feijão, muita carne, muito tudo. E quando eu faço o balanço ali, tipo, de quantidade de ingestão calórica ali, tipo, dos macronutrientes, eu não sei muito não, mas eu sei. Macronutrientes eu vou deixar a Tati explicar, porque senão eu falo besteira, vou falar bombeira de novo, vou falar primeira tenente. E da mesma forma que, tipo, que um nutricionista, né? Pelo menos os nutricionistas que eu fui, que eram bons profissionais, conseguem fazer escolhas muito inteligentes para montar um cardápio que você não vai passar fome e vai manter uma boa ingestão calórica ali. A gente tranquilamente consegue fazer uma escolha boa, cara. Você pega aquele dia que você tá indo pro trabalho ali, tipo, extremamente corrido assim, você fala, caramba, eu tenho que ir pro trabalho aqui agora, ou você tá indo de um ponto pro outro, sem tempo para comer, você para num Burger King e pega aquele dois hambúrguer ali, uma batata frita, você comeu, sei lá, umas 2.000 calorias ali. Na volta você pede mais um, comeu mais duas, comeu 4.000 calorias e ainda passou fome no dia. É verdade. É porque acaba que produtos processados e ultraprocessados, eles têm uma densidade calórica muito grande, eles são fonte de açúcar e gordura. Agora, você transpondo essas mesmas calorias para comida de verdade, para verduras, legumes, frutas, cereais integrais, proteínas magras, você vê quilos e quilos de alimento se comparado com as mesmas calorias de um produto industrializado. Por isso que o Guia Alimentar da População Brasileira, do ano 2014, fala que a gente tem que desembalar mais e descascar... Não, na verdade, desembalar menos e descascar mais, porque os produtos in natura, eles têm uma caloria muito inferior que esses industrializados. Tenente, uma pergunta. É correto dizer que
emagrecer com saúde é muito mais do que se preocupar com déficit calórico? É bem mais amplo do que isso? Com certeza, porque se fosse só caloria, a dieta dos pontos funcionaria para todo mundo. Dieta dos pontos? É, Que isso? que você, um brigadeiro tem X pontos, uma salada tem X pontos. E, na verdade, a gente não conta caloria. A gente vê a densidade, a qualidade nutricional de um alimento, né? Então, fora a questão da caloria, para emagrecimento, para hipertrofia, seja qual for o objetivo, a gente tem uma DRI de vitamina A, Que de é uma vitamina E. É uma quantidade adequada que a gente fala. Que você tem que consumir por dia de proteínas, de carboidrato, dos macro e micronutrientes. Então, o nutricionista, ele vai ver o seu hábito alimentar, o seu objetivo, vai transpor isso para o papel, colocando um planejamento alimentar de X calorias, mas pensando também na qualidade daqueles alimentos que você está consumindo também. Perfeito. Então, vai muito além de caloria. Agora, fisiologicamente, tem um limite que se pode perder de peso por mês ou por semana de forma sustentável? Então, a gente fala que até 4, 5 quilos por mês é uma perda de peso saudável, né? E isso você vai conseguindo manter ao longo do tempo. Porque o ideal não é fazer o cliente fazer uma dieta restrita e perder 10 quilos no mês. Se ele não mudar o hábito alimentar e não Tem que mudar ser a pra vida, mentalidade dele, ele vai viver eternamente no efeito sanfona, que é o que a maioria das pessoas vive. Encara o emagrecimento como uma punição, faz uma dieta super restrita, perde peso. Não mudou o hábito alimentar, volta para o hábito anterior, aumenta o consumo de alimentos hipercalóricos, fontes de gordura e açúcar, ganha peso. Fica chateado, fica triste, entra no processo de compulsão, quer emagrecer de novo e volta, e é aquele ciclo infinito. E a gente tem que parar esse ciclo em algum momento, mostrando para ele que ele tem que fazer escolhas inteligentes, mostrando para ele o valor dos alimentos, fazendo adequações ao longo do tempo. Por isso que a gente fala que a melhor dieta é a dieta que o seu cliente consegue manter, consegue fazer a longo prazo. Às vezes você pega no consultório uma pessoa de 130, obesidade mórbida, 120 quilos. Ela não vai perder isso tudo num mês. Isso é um processo muito, muito grande, muito exaustivo. E tem que ser uma dieta que ela consiga manter mês a mês para ver o resultado, ver o emagrecimento ao longo do tempo, se sentir feliz, se sentir motivada, ter disciplina e conseguir isso mantendo a longo prazo. Falando em obesidade mórbida, hoje eu tenho ouvido, né, o pessoal falar muito daquela cirurgia bariátrica, né? Parece que você corta um pedaço do estômago, se não me engano, Sim, né? faz uma adequação, coloca uma adequação no intestino, geralmente é Y de Hooke chamam. É um tipo de cirurgia lá. Não conheço tem várias profundamente assim. Eu sei que o pessoal meio que corta um pouco do estômago e aí a pessoa, por ter um estômago menor, consequentemente ela come menos, né? Porque tem uma quantidade de espaço que vai caber ali de comida e perde peso. Sim. Do ponto de vista de nutrição, assim, como que você enxerga esse tipo de saída? Então, essa é uma saída, até assim, o tratamento para você chegar e fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que comprovar um tratamento com nutricionista, com psicólogo, durante, se eu não me engano, 2 anos, e sem sucesso. Essa é a orientação correta. Depois de várias tentativas, realmente você não conseguiu, ou você não tem um IMC tão grande, mas tem comorbidades, está numa situação que você considera um risco de saúde, aí você é um paciente eletivo para realizar uma cirurgia bariátrica. Só que a gente tem que pensar a seguinte coisa: quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente tira um pedaço realmente do estômago, do intestino, que são sítios de absorção de diversas vitaminas e minerais, e aquele paciente, uma vez que ele retirou, ele vai ficar sem para sempre. Então, ele vai ter que ter um cuidado muito grande com a alimentação e com a reposição dessas vitaminas e minerais a perder de vista para sempre. E sem contar que, se ele não mudar a mentalidade, o hábito alimentar dele, ele vai ganhar peso também. Porque tem paciente que, às vezes, tem que ficar numa dieta que tem um ciclo, né? Você faz a bariátrica, faz uma dieta líquida, semilíquida, pastosa, branda, até chegar na consistência normal. Tem pacientes que, às vezes, tomam coisas tipo leite condensado, que tem uma densidade calórica enorme. Quando está na dieta líquida, passa mal, porque ele não mudou a mentalidade dele. Então, mesmo fazendo cirurgia bariátrica, essa não é a solução final. Você precisa ter uma reeducação alimentar, hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, independente da cirurgia ou não. Ela vem para te ajudar, mas se você não mudar a mentalidade, os hábitos, o problema ele vai permanecer, só que de uma outra forma. Agora, vamos entrar num momento assim, tipo aquele do programa do Serginho Groisman, onde o pessoal pergunta para sexóloga, sabe? Tipo, um amigo meu pediu para eu perguntar, sabe, né?
Então, um amigo meu pediu para perguntar o que a pessoa pode fazer quando ela tem um vício em chocolate. Aquela pessoa assim que, para ter uma alta produtividade no trabalho, ela precisa estar ingerindo ou um refrigerante, ou chocolate, ou... Que refrigerante, geralmente? Uma Coca-Cola, geralmente, bem gelada, né? Um chocolate. Né? Eu gosto muito, por exemplo, da panqueca de Você Kit Kat. gosta? Né? O meu amigo gosta muito da panqueca de Kit Kat. Bom, o primeiro passo é reduzir o consumo. Se a pessoa gostar muito daquele alimento e não conseguir tirar de imediato, você vai reduzindo. Se você come 3 pedaços ao dia, passa a comer um. Passa a intercalar. Um dia você come, um dia você não come. E vai dessensibilizando as suas próprias papilas gustativas, porque às vezes elas ficam viciadas naquele sabor. Né? O exato. açúcar, ele é viciante, ele tem um Totalmente. poder viciante. Então, você precisa... Primeiro, desensibilizar e começar a fazer escolhas inteligentes, do tipo, passar para o chocolate amargo, 75%, 85% de cacau, porque ele vai ter propriedades antioxidantes, ele vai ajudar a liberar vários hormônios que são ligados ao bem-estar. É, de certa forma, saudável, assim? Sim, o chocolate... Um chocolate amargo? Sim, em pequena quantidade. O que é pequena quantidade? Um quadradinho, Um quadradinho? depois do Oh, meu almoço, Deus, aí- 2 quadradinhos Aí a depois gente do nem almoço. começa a brincar. Tipo, se é pra fazer isso, a gente Então, fica em mas casa. a gente tem que comer o alimento e apreciar o sabor. E não comer de uma forma compulsiva sem apreciar aquilo dali. Então, é todo um trabalho de, realmente, educação nutricional. De, primeiro, de sensibilizar as papilas, fazer escolhas inteligentes e entender o porquê que você faz aquele consumo, se realmente você é um comedor emocional ou não, se você coloca a alimentação como uma premiação ou não. E entendendo o quadro daquele paciente, fazendo todo esse trabalho e não tirar o alimento. A gente não precisa tirar, mas precisa entender o porquê que você está consumindo e todas essas coisas de frequência, de consumo, de quantidade. Por exemplo, assim, o ex-alcoólatra, não sei se existe ex-alcoólatra, né? Mas a pessoa que teve problema com álcool, ela tem que cortar o álcool como um todo, né? Sim. E aí não pode consumir nunca. Mas o ex-chocólatra não é a mesma coisa? Vou te dar, por exemplo, o exemplo do meu amigo. Tá? O meu amigo passou 1 ano e 8 meses sem tomar Coca-Cola. Tá? Foi um momento que ele passou sacrifício. muito difícil da vida dele, assim. É um momento Ele se tornou difícil. uma pessoa mais irritável, sabe? E ele cortou a Coca-Cola e acabou descontando, comendo um pouco mais de chocolate, por exemplo, para compensar. Então, assim, ele cortou a Coca-Cola. Depois de 1 ano e 8 meses, ele foi lá e um dia ele pensou, agora eu estou 1 ano e 8 meses sem tomar, eu vou me dar esse prazer de tomar uma garrafa de Coca-Cola. Ele tomou. No outro dia, ele tomou 3 litros de novo, como ele tomava antes, sabe? Voltou tudo. Então, dá certo, será, para a pessoa que tem o vício, digamos assim, consumir eventualmente? Será que a pessoa é mais saudável do que cortar de vez, será? Aí depende de caso a caso e até é importante uma avaliação de uma psicóloga nesse momento também, porque existem várias patologias, vários distúrbios que estão relacionados à alimentação que precisam até de uma opinião de um profissional na área. Mas, em geral, é muito da pessoa em si, né? Porque, por exemplo, o exemplo que você deu, realmente pessoas que param de beber e param de fumar, elas têm um ganho de peso absurdo, porque elas transferem todo esse hábito para a alimentação. E, na verdade, isso não tem que acontecer. Você tem que equilibrar e achar uma atividade laboral que você goste de desempenhar e não descarregar isso na comida. No caso aí do seu amigo, eu aconselharia reduzir a quantidade de ingestão e ir achando outras atividades para realmente suprir essa demanda da comida. Se ele tivesse reduzido, talvez não tivesse tido a compulsão depois. Exatamente, quando mas a tomou ideia não é tirar de uma vez justamente para não gerar a compulsão. Né? É reduzir a quantidade para aquele alimento estar presente, mas fazendo escolhas inteligentes e intercalando com outros alimentos que às vezes até vão ajudar, vão preencher, vão dar saciedade, fibras, legumes e verduras, para realmente ter uma alimentação mais saudável. Tudo é o equilíbrio. A vida é o equilíbrio. Legal, bacana. Lembra de mandar depois o link pro seu amigo. Com certeza. Da vou minha mandar. Ele vai querer consulta ouvir, nutricional. né? E mandar o cartão da mandar o doutora cartão Tati da também. Exatamente. Exatamente. Tati, o pessoal fala muito da barriga de cerveja, né? Como que essas cervejas... Outro amigo aí, ó. Outro amigo me ligou. Outro amigo. Fidel, vamos parar de me explanar, por favor. Como que a bebida alcoólica... Alcoólica você fala, né? Hoje eu tô difícil. É alcoólica. Acho que não falei errado, não. Sim. Como que a bebida alcoólica influencia no desempenho da nutrição em si, né? O cara tá fazendo dieta ou algo do tipo. Como que isso atrapalha até mesmo um atleta, no sentido de nutrição esportiva, ou alguém que tem que fazer uma prova física, ou algo do tipo?
Entendi. Existe uma recomendação de bebidas alcoólicas de maneira geral que estaria dentro de uma alimentação saudável e que pode ser consumida sem atrapalhar o objetivo do cliente. Só que essa quantidade é uma quantidade pequena. A gente fala que é uma quantidade para mulher e 2 para homem. Isso equivale a uma lata de cerveja para mulher, 2 para homem, um shot destilado para mulher, 2 para homem, uma taça de vinho para mulher e 2 para homem. Isso por dia, isso não afeta a alimentação. Por dia? Por dia. Caramba, Só é que muito, então, bastante? É, inclusive tem dessa dieta, até vários também. países na Europa que têm o hábito de consumir um cálice de vinho por dia. O vinho tem resveratrol, que faz bem para o coração. Enfim, não sei se você já ouviu da dieta do Mediterrâneo, que tem a inclusão, enfim, dessas questões de vinho principalmente. Mas eu posso tirar da semana e botar tudo no fim de semana? Então, isso aí que não pode acontecer, isso é por dia. Pô, mas pergunta que 2 sempre vezes 7 escuto aqui vai dar isso. 14. Todo mundo que está nos assistindo ficou pensando a mesma coisa, Pois né? é. Mas aí o consumo da bebida alcoólica, assim como o chocolate, ele também está relacionado a essa questão do prazer. Às vezes a pessoa trabalha de segunda a sexta e o momento dela de relaxar é esse momento de ingerir bebida alcoólica e na maioria das vezes ela perde a mão da quantidade que ela consome. Então, a dica que eu sempre dou para quem me procura para hipertrofia muscular ou para emagrecimento é reduzir o consumo, deixar um dia só na semana e tentar intercalar. Por exemplo, eu bebo um copo de água, bebo um copo de cerveja. Por quê? A cerveja, na maioria das vezes, ela inibe um hormônio antidiurético e por isso a gente tem muito xixi, urina bastante. Então, se beber água, está freando esse processo e a água também está ocupando espaço. Então, você está meio que diminuindo já, só nesse fato de beber água, a quantidade que você ingere. E a bebida alcoólica para atletas, para quem está querendo hipertrofia muscular, por exemplo, ela atrapalha bastante, porque ela age nas vias metabólicas da mTOR, que são vias para ganho de massa muscular. Então, você vai retardar o seu ganho de massa muscular se você ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela é super calórica também. Então, se você beber em grande quantidade e está visando emagrecimento, não vai adiantar de nada. E a terceira coisa é que quando a gente ingere bebida alcoólica, na maioria das vezes a gente também consome alimentos que são petiscos, que são altamente calóricos, fonte de sal, de gordura, que também, se você está visando emagrecimento, por exemplo, vai atrapalhar. Então, tem que avaliar o quanto esse cliente realmente gosta desse hábito de ingerir bebida alcoólica, o quanto ele está disposto a reduzir, fazer essas técnicas de deixar só para um dia, intercalar com água. Na verdade, verificar o objetivo dele. Se for uma coisa que a gente pode tentar manejar e tentar tirar por enquanto, acho que é válido. Se não, usa essas outras estratégias de reduzir quantidade e frequência de consumo. Caramba. Caraca, Que aula. Que aula. Meu Deus. Tô me sentindo mal aqui agora com o que eu como. Ela falou, eu estava refletindo aqui, meu Deus, o que eu como? Tati, para o pessoal que nos acompanha aqui, estuda para concurso público, ou busca um alto desempenho no seu trabalho, essas pessoas que precisam usar a sua mente para produzir, a alimentação conta muito. E que dica tu pode dar para essas pessoas se alimentarem de modo a fortalecer o desempenho do cérebro? Qual a correlação até com a alimentação e sua capacidade cognitiva? Como alinhar isso aí, né? Como alinhar isso? Então, a alimentação ela é essencial, assim, inclusive para a questão dos estudos, para todos os concurseiros que estão acompanhando. Eu digo que são 4 passos que são muito importantes para a alimentação nesse sentido. Primeiro, a composição, a quantidade de macro e de micronutrientes, a hidratação, a prática de atividade física e o sono. Essas são as 4 coisas mais importantes. Aí vamos lá. Em relação aos macronutrientes, a gente tem carboidratos, proteínas e lipídios. Os carboidratos, a glicose em si é o principal substrato que o cérebro utiliza para poder funcionar. Cativo, Então, uma alimentação que é pobre em carboidrato vai dificultar a aprendizagem, vai dificultar a memorização. Bem que eu me senti mais burro depois que eu comecei a dieta low carb. Né? Vai dificultar toda essa questão do funcionamento cerebral. Sério. E para evitar aquela sonolência e deixar o concurseiro sempre em estado de alerta, a gente precisa consumir carboidratos integrais. Por quê? As fibras do carboidrato lentificam a absorção e fazem com que a glicose ela fique sempre constante na corrente sanguínea. Então, o cérebro vai conseguir funcionar de uma melhor forma. E quais são esses carboidratos integrais? Batata doce, aipim, inhame, pão integral, arroz integral, macarrão integral, farelo de aveia, quinoa. Então, todos esses carboidratos integrais vão fazer então que essa glicose fique constante e você tenha uma boa performance nos estudos, vamos dizer assim, ao longo do dia. Agora, excesso de massas, de bolos, de itens que têm a farinha branca não vai causar esse efeito. Porque essa farinha branca, esse carboidrato simples, ele dá pico de insulina. Então, o corpo ele absorve essa glicose de uma forma muito rápida. Então, isso não vai
colaborar muito para o funcionamento cerebral e para o estudo de uma forma geral. A mesma coisa seria para o chocolate, se consumisse chocolate ou bala para os Em estudos, excesso vai dar pico de insulina. mas não vai ajudar na questão cognitiva ali para... Sim, mas o carboidrato, na verdade, o que você está falando é o doce, né? De maneira geral. Isso. O doce, o chocolate amargo, ele tem outras substâncias que liberam bem-estar e prazer e ajudam nessa questão. Agora, o chocolate ao leite, o chocolate branco, ele é riquíssimo em açúcar simples e vai dar esse mesmo efeito de pico de insulina ao longo do dia, sem contar na quantidade calórica que ele tem. E se você consumir chocolate o dia inteiro, você vai ter um VET muito grande. Se você não praticar atividade física, você vai ganhar peso e vai se tornar obeso. Né? Caramba. Então, fora o carboidrato, a gente tem a proteína. Então, proteínas magras. Carne, frango, peixe, ovos, leites derivados, proteínas de alto valor biológico também vão ajudar a questão dos estudos de forma geral. E também as gorduras boas. Então, nozes, castanhas, amêndoas, que são o grupo das oleaginosas, o abacate, o açaí, o coco, eles vão dar saciedade e também vão ajudar nessa questão da liberação de energia para o funcionamento do corpo de forma geral. Eu acho que eu lembrei agora, a Tati estava falando, eu lembrei de um documentário que tem na Netflix até, que eles pegaram 2 irmãos gêmeos. Sim. Você já viu? Que eles dão 2 dietas diferentes para eles. Um só pode comer açúcar e carboidratos ricos, assim, não é saudável, é chocolate, refrigerante, Aquilo que a gente massa, gosta. aquilo que é gostoso. Aquilo que seu amigo Aquele que você gosta. gosta. É aquele que você gosta. E o outro só pode comer gorduras, alimentação rica em gordura. E eles não o que come gordura não pode comer nada de carboidrato e o que come carboidrato não pode comer nada de gordura. E como eles são gêmeos, eles têm uma questão fisiológica muito Sim, parecida. semelhante. É uma amostra fiel, né, para comparar. E aí eles fazem vários testes, e um dos testes é o cognitivo. Eles dão um quiz, um puzzle lá para eles resolverem, e o cara que come açúcar pra caramba resolveu lá em 10 minutos, e o cara da gordura não conseguiu resolver, assim, não lembro, demorou muito, assim, mas eu sei que tem uma relação disso. E, claro, eles passaram muito tempo consumindo isso, assim, depois de um mês consumindo, eles foram fazer os testes, né? Entendi. Hoje o pessoal, Tati, fala muito sobre dieta cetogênica e uma low carb bem baixo de carboidrato mesmo. E muitos defendem que seria bom para o cérebro fazer a low carb. E aí tu nos explicou que o bom carboidrato faz bem para o cérebro. Então, tipo assim, a low carb não é uma recomendação para quem quer ter o melhor desempenho cerebral? Não, a low carb seria uma estratégia que a gente usa em consultório para ajudar a questão de emagrecimento. Então, assim, realmente, para os estudos, a gente tem que ofertar um bom carboidrato, uma boa qualidade de carboidrato para favorecer o rendimento intelectual. Legal, bacana. Legal, é. E em relação a micronutrientes, a gente tem, por exemplo, fontes de ômega 3. O ômega 3 ele favorece o funcionamento dos neurônios de maneira geral, ele é bom para a memória, ele é bom para a aprendizagem. E quais são as fontes de ômega 3? Peixe de água salgada, então salmão, sardinha, arenque, cavala, sementes como chia e linhaça também são fontes de ômega 3. Aí a gente entra em vários outros micronutrientes, por exemplo, vitaminas do complexo B, também elas favorecem a questão de energia, também são boas para a memória. Onde a gente tem vitaminas do complexo B? A gente tem nas leguminosas, então no feijão, na ervilha, na lentilha, nas oleaginosas, então nozes, castanhas, amêndoas, nas proteínas, então na carne, no ovo. A gente também tem vitaminas do complexo B. A sálvia também é interessante, tanto a folha quanto o chá, ela ajuda na questão também do aprendizado de forma geral. A gente tem também o açafrão, que é antioxidante. Então, uma colherzinha de chá de açafrão no arroz também ajuda, ele inibe a morte dos neurônios. A gente tem os nitratos, que estão na beterraba, no espinafre, no nabo, que também ajuda na oxigenação. Fontes de ferro, que o ferro também é extremamente importante, faz parte da hemoglobina, que ajuda a levar oxigênio e nutrientes para o cérebro. Então, vegetais verdes escuros, feijão, ervilha, lentilha, proteínas, carne e frango. A gente também tem ferro. Então, tem vários nutrientes, fora o carboidrato, a proteína, a gordura, micronutrientes, que são vitaminas e minerais, que são importantes também para o funcionamento cerebral. Te perguntar, Tati, você comentou que a dieta low carb, por ter baixa quantidade de carboidratos, em geral, diminui o ritmo, a capacidade cerebral da pessoa pela ingestão de carboidratos mesmo. Só que, quem segue a gente, quem está estudando para concurso, existem muitas pessoas que precisam perder peso,
precisam baixar o nível, até para cumprir requisitos de edital mesmo, às vezes MC, ou para cumprir requisitos para correr, para melhorar a capacidade no TAF. Mas também elas têm uma prova teórica para fazer, elas precisam estudar. Elas precisam resolver o problema de perder o peso, mas elas não podem abrir mão do rendimento intelectual delas. Qual que é a melhor saída para essa galera? Então, porque nenhuma dieta fora cetogênica e outros protocolos não tem carboidrato, ela tem uma porcentagem um pouco menor. Então, nessa porcentagem um pouco menor, a gente tenta distribuir para esses carboidratos que eu citei, aveia, linhaça, batata doce, pão integral, arroz integral, e distribui os outros macronutrientes. No caso de um paciente que quer emagrecer e ele vai realizar um teste de aptidão física, a gente vai traçar, no caso dele, a melhor estratégia para perda de peso, que pode ser uma dieta hipocalórica de maneira geral, a gente reduz um pouco as calorias, mas continua distribuindo todos os macronutrientes. A gente tem a dieta low carb, a gente tem dieta de periodização. Então, hoje eu dou X caloria, vamos supor, eu dou 1.800, amanhã eu dou 1.600. Então, cada dia eu dou um valor de quilocalorias para o corpo não se ambientalizar com aquele valor basal e estar sempre lutando em relação a essa quantidade de caloria. Então, isso aí já é muito individual. A gente vai avaliar o caso daquele paciente, qual é a demanda que ele tem, qual é a quantidade de peso que ele precisa perder e qual é a melhor estratégia nutricional no caso dele. A gente está falando de maneira geral, para pessoas que estão estudando e que realmente a glicose é a melhor molécula energética para o cérebro funcionar. Agora, tem paciente que, de repente, no caso dele, se tiver pouco tempo, pode ser que seja necessário realmente baixar um pouquinho. E você comentou aí que existem estratégias da dieta que você fica intercalando a quantidade de ingestão calórica, que é para a taxa de metabolismo basal da pessoa não abaixar muito. Acho que eu sei. Taxa de metabolismo basal, pelo que eu sei, pelo menos, é quanto de energia seu corpo gasta para existir ali. Você não fizer nada, você vai gastar pelo menos aquilo ali, porque você respira, seu corpo está em funcionamento, etc. Seu coração está bombeando sangue, isso gasta energia. A quantidade de energia que gasta para viver, para existir, é a taxa de metabolismo basal, né? Isso. E se você ficar ingerindo muito baixa caloria, com o tempo, seu corpo ele não quer morrer. Então, ele vai tentar tender a baixar isso. Acontece o efeito platô. Que às vezes, quando você está com uma dieta muito hipocalórica e você não muda a dieta e a partir daquele momento o seu corpo não consegue mais perder peso ou ganhar, você fica estagnado. Então, a estratégia, às vezes, é aumentar, às vezes, o VET naquele momento, né? E depois baixar. VET é o quê? O VET, a caloria que você dá por dia. Tá. Então, às vezes, você aumenta a quantidade de caloria que você está dando para aquele paciente para justamente sair desse efeito platô. E quanto tempo demora para, em média, assim, para uma pessoa entrar no efeito platô numa dieta? Se ela não estiver intercalando, se ela estiver fazendo uma dieta... Isso aí já é muito individualizado. Depende do quanto que ele perdeu, se ele está há muito tempo. Por isso que o mais indicado seria, a cada 1 mês, 2 meses, o paciente retornar na consulta nutricional. Por que hoje eu tenho muito mais sucesso em pacientes que fecham pacotes de 3 meses, 6 meses, de 1 ano, do que pacientes que, às vezes, fecham uma consulta nutricional somente. Porque quando ele volta no retorno, eu consigo avaliar o que aconteceu, se ele perder peso ou não. Eu vou fazer uma mensuração antropométrica, então eu vejo a composição corporal dele, eu vejo se ele aumentou massa magra, eu vejo se ele reduziu gordura. Por exemplo, a massa magra é um tecido metabolicamente ativo. Quanto mais massa magra você tiver, maior quantidade de calorias que eu tenho que dar para você. O músculo gasta muita caloria. Exatamente. Então, se eu não recalcular esse planejamento depois de 1 ou 2 meses, e você realmente ficar durante 3, 4 meses da mesma forma, e mudando a sua composição corporal, você pode, em um momento, chegar a um efeito platô, seja no emagrecimento, seja na hipertrofia muscular. Então, é uma coisa constante. Por isso que a adesão e fechar várias consultas juntas, isso favorece o paciente chegar no resultado dele do que ele fechar uma consulta só e eu nunca mais vê-lo na vida. É o acompanhamento, né? O acompanhamento, exatamente. Poder, às vezes, mudar o rumo que as coisas estão se encaminhando. Sim, até né? porque cada um tem um metabolismo. Pode ser que eu passe uma estratégia para você que funcione muito bem e eu passe a mesma estratégia para ele e não funcione. Então, eu preciso reavaliar isso e ver qual a outra estratégia que eu vou usar no caso do paciente. Se ele não voltar, não tem como ter essa mensuração. Falando sobre as estratégias, Tati, a gente vê 2 estratégias bem antagônicas sendo recomendadas por profissionais diversos, às vezes para os mesmos profissionais, mas para casos diferentes. Uma é o se alimentar de 3 em 3 horas, ou até janelas mais curtas, e outra é o jejum intermitente. O que tem de verdade, o que tem de mito aqui em cada uma dessas estratégias? É porque, antigamente, a gente tinha esse costume muito grande de mandar o paciente se alimentar de 3 em 3 horas, para ele ter uma regularidade. Porque, às vezes, chega um paciente no seu consultório que ele faz uma refeição à noite e uma de manhã.
e somente. Ele não consegue ter as percepções de fome, de saciedade. Ele não se conhece ao ponto de saber, nossa, agora é o momento de realizar uma refeição. Nossa, agora eu comi a quantidade necessária. Então, a gente colocava de 3 em 3 horas para fazer com que ele passasse minimamente a ter uma regularidade. Hoje a gente sabe que o paciente tem que comer quando ele tem fome, quando ele necessita comer, mas minimamente ele precisa conhecer o próprio corpo dele e ter essas percepções. Por isso que existe hoje essa mentalidade de trabalhar muito com o paciente os tipos de fome e a escala de fome e saciedade. O que é isso? Existe a fome fisiológica, que é quando o seu estômago começa a roncar, sua cabeça começa a doer, já tem 3, 4 horas que você realizou uma refeição, você se sente letárgico. Esse é o momento de fazer uma refeição. O seu corpo está mandando sinais para você de que você precisa se alimentar, né? A alimentação são os substratos energéticos do nosso funcionamento corporal. Só que, às vezes, o paciente tem a fome emocional, que é quando desperta um gatilho por algum problema, ou quando ele vê alguém comendo e ele sente vontade de comer, ou às vezes, quando ele está num ambiente que favorece aquela ingestão alimentar e ele acaba comendo sem ter fome. Exemplo, vai no cinema. Às vezes, acabou de lanchar automaticamente pede a pipoca. Antes de ir no cinema. Mas você chega no cinema, tá todo mundo comendo pipoca e você compra uma pipoca e come a pipoca. Você estava com fome naquele momento? Não. Mas o ambiente está favorecendo a ingestão alimentar. Parece até errado ir no cinema não comer pipoca, na verdade. Então, assim, você tem que trabalhar essas questões mais de educação nutricional com o paciente para ele saber, nossa, eu acabei de fazer refeição, pode passar uma pessoa comendo uma casquinha na minha frente, comendo um bolo de pote, que nem o seu amigo aí. Mas eu não estou com fome, então não tem necessidade de eu comer. Né? Ah, não, realmente agora eu estou tentando jogar para a alimentação uma questão emocional que eu me estressei no trabalho, mas eu sei que não é fome. Às vezes a gente sente sede, come, e não é fome, é sede. Então, é preciso ter um conhecimento sobre essas questões. E também tem a escala de fome e saciedade, que eu gosto muito de trabalhar com o cliente. Exemplo. Você sabe quando você vai fazer uma refeição e chega aquele momento que você já comeu a quantidade suficiente. Aí é o momento de parar. Mas tem pessoas que associam a saciedade àquela sensação de rodízio. De ir no rodízio, tá abrindo já a bermuda de tanto que comeu. E aí, todos os dias, em todas as refeições, ela está sempre comendo algo além, porque ela não consegue achar aquele ponto de equilíbrio, onde ela já comeu o suficiente e está satisfeita, ela sempre comendo a mais. Então, às vezes, eu só fico trabalhando a escala de fome e saciedade, mostrando para o cliente que ele tem que primeiro se educar para se conhecer e saber qual é a quantidade certa que ele deve comer, e isso atrelado à quantidade de calorias, a composição nutricional da dieta, vai promover emagrecimento. Não adianta trabalhar só a comida em si e não trabalhar essas questões psicológicas também são muito importantes para a pessoa comer a quantidade necessária. Seu amigo é assim ou Fidel? De rodízio? Possivelmente. E quando meu amigo está no rodízio, né, é aquela coisa, ele entra dentro dele o espírito do atleta, né, superar os seus limites, comer uma fatia a mais, né, ou no espeto corrido um pedaço de picanha a mais. Entra a busca pela superação, né, sempre ultrapassar os limites. E aí, mentalidade campeão, quando a bermuda abre, é aquele momento assim, tipo, venci, sabe? De vitória. De vitória, investi bem meu dinheiro. Não, isso aí Pode dar prejuízo, né? Tem que dar prejuízo. É óbvio que tem que sair ganhando, né, gente? Mas, enfim, óbvio que eu estou brincando aqui. Meu amigo não é só um assim, amigo. não. Ele é um cara bem atento a essas questões nutricionais, né? Entendi. Mas o jejum em si, ele é uma prática que tu consideras positiva? Ou Qual é a ideia do jejum intermitente que eu nunca entendi? Só Então, ouço falar. a prática do jejum intermitente é uma das estratégias para emagrecimento. Existem vários protocolos de 14 horas, de 16 horas, de 24 horas. O mais utilizado é o de 16 horas. Tem artigos científicos mostrando benefícios, sim, a nível de percepção corporal, a nível de emagrecimento, de exames laboratoriais, até de atividade cerebral. Mas não é todo paciente que tem indicação para fazer jejum intermitente. Pessoas que têm tendência à compulsão alimentar não tem como fazer jejum intermitente, porque não vai se conhecer e não vai saber justamente diferenciar a quantidade de alimento que tem que comer ou não. E mesmo fazendo jejum intermitente, a gente tem que entender a seguinte coisa: a qualidade nutricional da alimentação. Vamos supor que você está fazendo um jejum, um protocolo de 16 horas, e você faz, sei lá, 2, 3 refeições só ao longo do dia. Não adianta você fazer jejum intermitente, na refeição que você for se alimentar, acabar comendo um ultraprocessado, um processado, um fast food. Você tem que comer uma alimentação que seja adequada, com proteínas, com carboidratos, com gorduras boas. Então, é avaliar caso a caso se o paciente vai ter benefício ou não de fazer o jejum intermitente, por quanto tempo que ele vai realizar, e
mesmo assim, se fizer o jejum intermitente, lembrar que tem que fazer uma educação nutricional, cuidar da qualidade nutricional dos alimentos que ele está consumindo naquela refeição. A ideia, então, é, tipo, a pessoa no jejum de 16 horas, ela fica 16 horas sem comer nada, Isso. só água. Só que aí começa a 8 horas contabilizar do horário noturno, do horário do sono. Dormindo, né? Então, geralmente, 16 horas, você não faz o café da manhã, inicia a refeição no almoço para frente. Mas aí já mata aquele pratão de pedreiro já, daí assim? Por isso que tem que ter a educação nutricional, de você saber montar o prato. O que a gente considera um prato saudável? O que a gente considera um prato saudável? 50%, por exemplo, do almoço e do jantar? Você lembrou do seu amigo aí, né? Bem na hora. Anota essa dica para ele. A doutora vai fugir da gente aqui, né? Então, por exemplo, um prato saudável. Se você mentalizar a formação desse prato, independente de quantidades ou não, em qualquer lugar que você fosse alimentar, seja na rua, num churrasco de amigos, na casa da avó, na casa da namorada, em que seja, você vai saber formar o seu prato. Então, 50% de verduras e legumes, 25% da proteína, seja ela vegetal ou animal, e o restante com os carboidratos. Então, você tem que ter essa ideia e assim você vai conseguir montar o seu prato em qualquer lugar. Mas, no caso do jejum intermitente, a pessoa sobrou 8 horas ali por dia, basicamente, para ela comer. E, cara, eu tô numa dieta assim que eu tô com déficit calórico, então, em tese, eu tô comendo menos do que eu deveria comer para manter o meu peso, né? Ingerindo menos do que eu precisaria ingerir. E ainda assim, quando eu vou comer o almoço, é tanta comida que às vezes eu não consigo terminar o almoço. Porque, tipo, a caloria é pequena, mas a comida é demais. Como que esse pessoal que faz essa dieta, esse jejum intermitente, consegue cumprir, né, a quantidade suficiente de caloria num espaço de tempo tão curto assim? Então, com escolhas inteligentes e com a montagem do prato. Você vai ter uma quantidade X de calorias para cumprir naquele dia e você vai distribuir isso nas refeições que você vai fazer ao longo do seu protocolo. Mas, em geral, o correto seria você escolher uma estratégia de cada vez para avaliar. Então, se você já está fazendo uma dieta hipocalórica, no seu caso, não, a orientação não seria testar o jejum intermitente ao mesmo tempo. Faz essa estratégia, em outro momento você tenta fazer o jejum intermitente. Legal. Não era nem no meu caso, não. Eu mesmo não pretendo mudar, porque eu não consigo... Eu acho difícil tentar visualizar alguém fazendo o jejum intermitente, porque para mim, que como o dia inteiro, mas comendo de forma saudável, já é difícil conseguir ingerir tanta comida, porque a comida limpa, ela tem muito pouca caloria, né? Conseguir imaginar alguém fazendo jejum intermitente com tão pouco espaço de tempo para ingerir muita comida, é difícil. Mas, no caso, deu para entender. Você faz uma escolha sábia ali dos alimentos para não ser um volume tão grande de comida, mas com os macronutrientes e calorias necessárias para ela sobreviver ali, né? Legal. Bacana. Uma pergunta que eu tinha para fazer sobre... Quando falamos em resultados lá atrás, dentre os fatores que levam ao resultado, mencionasse o sono, né? A qualidade do descanso. Sim. E com relação ao sono, a gente vê muitas pessoas no Brasil hoje, o mundo inteiro, com o avanço da tecnologia, as telas, né, com luz azul e tudo mais, a gente sabe que a insônia vem se tornando uma realidade dentro das pessoas do mundo contemporâneo. Tem algum alimento ou suplemento que possa ajudar de uma forma não agressiva na qualidade do sono? Essa questão do sono é um ponto importante ser levantado, principalmente para o concurseiro, né? Exato. Que está aproveitando 100% do tempo, às vezes estuda bastante, estuda até altas horas, e a gente tem vários estudos científicos nessa área. É importante a gente frisar que o sono ele tem que acontecer de 6 a 8 horas, porque é durante o sono que a gente faz reparo de tecidos, vários hormônios são secretados nesse momento, e até o conteúdo que é estudado ele é fixado no período do sono também. Então, é importante não negar e não deixar de acontecer esse sono. Esse sono é importante. Mas tem vários estudos científicos que mostram que o paciente que tem um sono irregular ou tem uma privação de sono, ele tem maior risco para desenvolver diabetes, resistência à insulina, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, né? E, inclusive, quando você tem privação de sono, você tem um desbalanço em vários hormônios que são secretados, e dentre eles a leptina e a grelina.
A leptina é um hormônio que é secretado pelo tecido adiposo e ele estimula a questão da saciedade e do gasto calórico. E a grelina é um hormônio que é secretado pelo estômago e está relacionado à vontade de comer, à fome em si, né? E ela é liberada na questão de hipoglicemia e na questão também de estresse, de restrição alimentar. Só que quando a gente tem privação de sono, ocorre um desbalanço. A gente reduz a leptina, que é o hormônio que dá saciedade e estimula o gasto calórico, e aumenta a grelina, que é um hormônio que estimula a fome. Logo, quem dorme mal, come mais e tem uma maior predileção por gorduras e açúcar. E se a gente pensar no concurseiro que vai realizar um TAF, isso colabora para a desregulação do nosso relógio biológico, para a questão do sono e para a questão também do ganho de peso, que é o que acontece na maior parte dos concurseiros. Ficam muito tempo estudando, não pratica atividade física, perde sono, tem toda essa questão logística de ganho de peso e isso dificulta muito na questão do TAF, né? Hoje a gente sabe que os concurseiros que ficam inaptos no TAF, eles ficam inaptos por vários erros. O primeiro deles é porque eles começam a se preparar depois que sai a nota da prova teórica. E eles acham que é um tempo hábil para se preparar e não é. Dependendo do edital, eu até citei aqui o edital do Corpo de Bombeiros, não tem tempo hábil para você se preparar. Quanto tempo que é entre a prova e o... Foi um mês e pouquinho. Então não tem condições de você se preparar para um TAF depois que sai a prova, a nota da prova escrita. Você precisa organizar os seus horários para tentar bater o edital, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Né? O segundo erro seria treinar exaustivamente até causar um overtraining e causar uma lesão. Se criar uma lesão, vai inviabilizar a execução da prova prática. Não tem como. O terceiro erro seria não ter um preparo técnico para os exercícios que são realizados. Então, a pessoa não sabe como executar os movimentos, executa de forma errada, perde repetição e, às vezes, fica inapto por conta disso. O quarto erro seria estar no estado de sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e obesidade dificulta a execução dos exercícios, induzem a fadiga precoce, prejudica a questão das articulações, porque você está com uma mochila a mais do que você deveria. É assim que funciona a gordura. E o quinto erro é não ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada do que a gente falou aqui, em termos de macronutrientes e em termos de micronutrientes. Então, essa questão do sono atinge os concurseiros, mas a sociedade em geral, a gente tem trabalhadores noturnos que têm os mesmos riscos quando troca o fuso horário, desregula o balanço energético, a questão do relógio biológico, da secreção hormonal. E a alimentação, ela viria a reparar no sentido de tentar ofertar alimentos fontes de triptofano, que são leites derivados, que vão ajudar nessa questão da produção da serotonina e da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai garantir um sono mais regular. Então, essa história da vovó, de antes de dormir, tomar um copinho de leite quente, isso realmente tem um fundamento. Legal, bacana. Então, a nutrição viria a reparar nesse sentido. Engraçado que a maioria das pessoas tende a tomar o leite pela manhã. Na verdade, deveria tomá-lo pela noite. Leites derivados, um iogurte, por exemplo, na ceia, ou colocar oleaginosas, as nozes, castanhas, amêndoas, coco, também vai ajudar na secreção de hormônios que têm o colesterol como base. Então, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ingerir água, isso tudo vai colaborar para um sono regular. E de suplementação? Poderia suplementação ser tem hoje em dia a suplementação de melatonina, mas aí só o médico pode fazer essa prescrição. Como que o café influencia na dieta? Porque a gente está falando de sono e café me remeteu ao fato de retirar o sono. Só que concurseiro, em geral, gosta de tomar café, e muito café. Para não ficar com sono, porque a leitura ela dá sono, né? Tem várias coisas. Até para mim, até funciona como foco, assim. Se eu tomo um café, parece que meu foco aumenta ali, eu fico mais produtivo. Sim, eu isso já cheguei à acontece época a de tomar fato. tipo 2 litros de café por dia. E isso, de fato, acontece. O café, ele dá esse estímulo, é um alimento energético que estimula esse sistema de alerta. Então, ele colabora, sim, para os estudos. Só que no período noturno, realmente, bebidas estimulantes, como café, refrigerante, energético, prejudica a formação do sono. Assim como mexer em aparelhos eletroeletrônicos 2 horas antes de dormir, não estar num ambiente que tenha uma temperatura agradável, que não seja escuro o suficiente para ajudar na produção de melatonina. Então, o café é indicado, ele ajuda nos estudos, mas a partir de um determinado horário, ele pode acabar prejudicando a questão do sono.
quantas horas antes assim, de dormir tem 2 horas recomenda antes, o parar de ideal tomar? é já não estar mais consumindo. Só que o café, o que acontece? O café ele tem uma meia-vida de 3 até 5 horas. E ainda existe pessoas de cunho genético que digerem bem o café e outras que não digerem tanto. Então, se você pegar uma pessoa que não digere tão bem café, contando que a meia-vida dele é de 3 até 5 horas, nesse período, se ela for dormir entre esse intervalo, pode prejudicar. Eu tenho pacientes que, às vezes, eu utilizo suplementação de cafeína para ajudar na performance, na endura, na resistência, inclusive até para corrida de TAF, que o ideal é não treinar à noite, treinar em outros horários, porque se ela tomar uma cápsula de 210 ou de 420 miligramas de café nesse período noturno, junto com a questão da atividade física, que já é estimulante, às vezes ela tem dificuldade para dormir. Então, o café ele pode ser utilizado, mas pensando em sono, ele tem que ser utilizado num período mais distante do horário que você vai dormir. Caramba, legal. Quantos ensinamentos, né? Porra, eu tô até... A gente está aqui emocionado aqui. É muita coisa, Todo mundo nutrição quer é sugar uma área alguma muito coisa, né? vasta, Espero que né? o pessoal de casa esteja Todo também mundo tem um amigo aqui se pra perguntar beneficiando. algo, né? Agora, sobre suplementação ainda, eu fiquei com mais uma curiosidade. Claro. Essa também pode ajudar o meu Começou na amigo. suplementação, daqui a pouco a gente vai terminar nos Pro- dopings aí. Porque deu. Pro pessoal que venenos tem, por dela. exemplo, o problema da compulsão, que hoje em dia muita gente tem a compulsão alimentar. Existe alguma vitamina, alguma substância que o nutricionista possa prescrever que auxilie... Para a questão de doce que você está falando, É, né? pro seu amigo. compulsão até em geral. Seu tem, amigo, né? tem alguns estudos que falam sobre o picolinato de cromo, que a suplementação com essa substância iria ajudar na questão do doce. Isso pode ser utilizado, e aí tem que ser avaliado caso a caso, depois de ter feito todo aquele trabalho de sensibilização, de quantidade, de frequência, se for o caso, pode ser utilizado. Perfeito. Interessante. Seu amigo agora... Agora ele tem um caminho, ele já Ele sabe... tem um arsenal de mas ele informações. sabe que precisa também de um profissional, né? Ele sabe que sabe. De precisa... acompanhamento, com certeza. Vai Com pegar certeza. o contato depois, vai Sim, passar pra ele. vou passar para ele, com Passar certeza. pra ele. Porque acaba que aqui a gente está falando em informações gerais, mas cada é claro que uma dieta individualizada, voltada para o seu objetivo, vai ter muito mais resultado. Boa, exatamente. Agora, uma pergunta que eu queria fazer é, muitas pessoas que estudam para concurso, elas trabalham, têm família, elas têm outros afazeres, né, para seguir essa rotina de estudo. E ela já é predestinado do próprio concurseiro querer poupar tempo, querer pedir um iFood, querer não fazer a comida, porque eu acho que você pode falar que é um mito, né, a gente tende a pensar que a comida saudável ela leva tempo para fazer, ela é cansativa, eu tenho que fazer comida, do que abrir uma embalagem é muito mais fácil do que descascar às vezes, né? Então a gente tende a pegar o que é mais fácil, o que é mais prático, e que as pessoas tendem a fazer isso. Como a gente pode fazer, o que a gente pode talvez, que alimentos a gente pode ingerir que tragam essa praticidade de ganho de tempo também para quem estuda, para quem trabalha, para quem tem uma rotina muito sugada, assim. Entendi. Bom, na verdade, assim, o principal para uma alimentação saudável é a organização. É através da organização que você consegue fazer as refeições, ir no mercado fazer compras, fazer a logística de preparo para levar para o trabalho, enfim. Então, isso a gente tem que pensar já de imediato. Mas hoje em dia já existem equipamentos e também empresas que fazem comidas congeladas, que já são um cardápio mais fitness, que já tem uma redução de carboidratos às vezes, ou que tem um cardápio que tem carboidratos integrais. Então, de repente, utilizar ou delegar essa função para uma outra pessoa. Mas o que eu entendi da sua pergunta são lanches, pequenos lanches assim que você pode utilizar, que são coringas, SOS, Isso. que você pode ter à bolsa. O que eu sempre recomendo nozes, castanhas, amêndoas. Se você tiver sempre um saquinho de sacolé, é uma gordura boa que dá saciedade. Então, você pode levar na bolsa e consumir uma quantidadezinha pequena entre refeições. E aquelas barrinhas? Barrinhas. A maioria dessas barrinhas tem grande quantidade de açúcar. Então, o ideal é você olhar a lista de ingredientes e a composição nutricional, sabendo que o primeiro ingrediente que aparece é o que tem maior quantidade naquele produto. Então, se você tiver maltodextrina, xarope de glicose, açúcar invertido, ou alguma outra coisa que remeta a açúcar, talvez não é uma balinha que seja traga tantos benefícios para você. Saudável, né? Existem receitas de barrinhas de cereal caseiras que você pode fazer em casa uma vez e ter uma grande quantidade e esse coringa para levar.
Existem também snacks proteicos, então de grão de bico, de feijão, que às vezes vendem em porções unitárias, que você também pode levar. Existem biscoitos também, de algumas marcas no mercado, que eu não posso falar para poder fazer propaganda. Vamos fazer merchan. Mas para você dar uma olhadinha na lista de ingredientes, às vezes cookies integrais que podem ser saídas para utilizar também. Além disso, a gente tem iogurte natural, que é uma coisa que se você tiver refrigeração no seu trabalho, você pode estar sempre levando. Uma porção de frutas secas também é uma outra opção. Hoje em dia, a gente também tem algumas lojas que vendem chips de batata doce, de maçã, que são opções que você pode levar, ou aquele concurseiro raiz, que às vezes leva um ovinho cozido, que também pode ser utilizado como um SOS. Agora, Essa pergunta foi da prova? Eu não ouvi. Não, agora eu ia fazer a pergunta da prova. O que levar, pensando, eu acho que talvez já tenha sido respondido, mas eu quero deixar mais objetivo, é o que levar na hora da prova, né? O que talvez é aquele melhor lanchinho para levar na hora da prova. Gente um dia perguntando se podia levar um caldo de mandioca, feijoada. Caramba. Não, na hora da prova a gente tem que utilizar de lanches que são práticos, porque a gente não vai ter muito tempo para comer, né? Então, levar uma fruta, uma maçã, uma banana, essas nozes, castanhas, amêndoas que vão dar uma saciedade, tem uma gordura boa, vai dar energia na hora da prova. Barrinha de cereais seria uma opção. Mesmo tendo açúcar? Vale a pena colocar açúcar caseira, agora? ou uma... Mas assim... Pra dar o pico vale de insulina a pena ali? dar, mas não para dar um pico de Glicose. insulina. Aquele outro tipo de carboidrato. Então, o que poderia trazer esse pico de glicose na hora da prova? Porque vai O aumentar a ideal é a gente capacidade não cerebral, quer manter um pico de insulina. A gente tem que deixar que a insulina fique constante durante toda a prova. Legal. Então, barrinhas de cereais que tenham nozes, castanhas, amêndoas, ou que você possa fazer uma barrinha de cereal para levando de casa, né? Uma outra opção seria, aí sim, levar um chocolatinho amargo, 70%, 85%, porque ele vai te dar um bem-estar ali na hora da prova, um quadradinho ou um bombom que seja de chocolate amargo. E não esquecer de levar a garrafinha de água, porque a água ela pode induzir fadiga precoce, se você estiver levemente desidratado. Então, beber a água e tentar levar esses lanchinhos que são mais práticos, porque realmente coisas mais elaboradas você não vai ter tempo para comer e pode acabar sujando a prova, causar em outros pormenores por aí. Agora, uma outra pergunta. A dieta saudável, comer uma alimentação saudável, pelo menos no meu ponto de vista, assim, das dietas que eu já fiz, elas tendem a ser mais caras do que comer uma comida ultraprocessada ali. No meu supermercado mesmo, é mais caro, para mim pareceu pelo menos, né? Ficar mais caro do que algo não saudável, né? Esses alimentos ultraprocessados que a gente que tem para comprar também. Como que alguém sem muitos recursos financeiros poderia tentar alinhar uma dieta saudável aí, mas economizando aí o máximo possível para não estourar o orçamento de uma vez? Fazendo adequações. Por exemplo, verduras e legumes, frutas, você pode procurar uma feira livre, por exemplo, que tem um preço mais acessível. Para quem não sabe, lá depois do meio-dia tem a hora da xepa, que está tudo bem mais baratinho. Então, você pode ir lá e comprar esses itens, fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Por exemplo, comprei um abacaxi, eu posso fazer o suco do abacaxi e fazer um bolo com a casca do abacaxi. Isso serve para banana, isso serve para maçã. Então, utilizar o alimento como um todo, evitar o desperdício e procurar alimentos que vão estar em momentos pontuais. Exemplo, supermercados. Tem o dia do hortifruti, tem o dia da carne. Então, nesse momento, fazer uma pesquisa um pouco maior, uma peneira um pouco maior, para comprar os gêneros que vão estar no seu planejamento. Mas se realmente você colocar na ponta do lápis aquele japonês, aquela pizza, aquele iFood, você vai ver que se alimentar de forma mais saudável é infinitamente mais barato do que comprar alimentos ultraprocessados. Alimentos prontos até, né? Prontos para consumo. O japonês, ele faz mal ou não? Não é que ele faça mal. O problema é que, por exemplo, algumas peças japonês são ricas em açúcar, são ricas em carboidrato simples, que é o arroz branco, na verdade. Então, aí, se você consumir muitas peças com arroz e você estiver visando emagrecimento, já vai te prejudicar. A gente tem o creme cheese também, na maioria das peças. Tem o shoyu, que é rico em sódio também, que também não é legal para quem é hipertenso. Então, sabendo fazer escolhas inteligentes no japonês e a quantidade que você está consumindo, esporadicamente, não vai ser isso que vai influenciar o seu planejamento alimentar. Agora, se todos os dias, quando chega em casa, você não faz um jantar, não consome verduras e legumes e liga para o iFood, 7 vezes na semana, o japonês vai se influenciar. Então, é muito no critério de disponibilidade, de frequência e realmente de quantidade que você está consumindo. Que a gente cai naquela
aquela ideia de vai no rodízio japonês, tem que dar prejuízo. Então, come sem parar e depois come vários harumakis doces com aquelas bolas de sorvete. E aí, realmente, se você está visando emagrecimento, isso vai te prejudicar. Mas um estilo de vida saudável, com equilíbrio, o japonês pode fazer parte. Acho que é aquilo que o Almirante falou, né, no podcast. Você pode errar no atacado, você não pode errar no varejo. Exato. Legal. Exatamente. E refrigerante, mesmo se for zero, assim, tipo, impacta muito, ó. Refrigerante é uma coisa que o ideal é que toda a população abolisse da vida. Porque É igual, é uma caloria igual vazia. pote de bolo. Acaba que assim... Tem que acabar com isso. Por exemplo, existem alguns alimentos que não são tão recomendados, mas no fundo, lá no fundo, você ainda tem algum nutriente que pode favorecer. Mas o refrigerante não é o caso. É água com gás, com açúcar. Ele não tem nenhum nutriente, é o que a gente chama de caloria vazia. Só vai te fazer mal. Ele alimenta muito mais a mente. Esse hábito que a gente criou de ter que consumir Recompensa refrigerante, a recompensa do que o corpo, de maneira geral. O zero, o sem açúcar, ele não é sem açúcar, né? O fato dele ser zero é porque ele tem uma porcentagem de adoçante, vamos supor assim. Mas não vai fazer bem. É a mesma coisa dos produtos light e diet. O light, ele tem uma redução de calorias. E o diet, ele tem omissão de algum nutriente daquela formulação. Mas isso não necessariamente quer dizer que um produto light ou diet faz bem. Isso foi uma forma que a indústria criou... só iludição, então. De começar a comercializar outros produtos. Tipo, diabético, tem retirada do açúcar. Então, é um produto diet. Mas se for um produto que seja rico em açúcar, em gordura, em sódio, ele vai fazer mal da mesma forma, que é o caso do refrigerante. Eles estão compensando de um lado, mas o refrigerante vai fazer mal de qualquer jeito. Nossa, eu fui enganado a vida toda agora, depois dessa do light diet. E não é bom refrigerante diet, light, zero, né? Não, Pepsi refrigerante é uma Black. coisa que, se possível, tem que abolir. Mas sabe o que é Começa a pior? beber água aromatizada, suco de fruta, a fruta in natura. Falando em fruta, a fruta é um aliado ou um inimigo do emagrecimento? A fruta tem nutrientes, tem vitaminas e minerais, mas a fruta tem açúcar. E o suco de fruta é pior ainda, né? O suco de fruta ainda é pior ainda. O que a gente recomenda é consumir uma fruta de sobremesa após o almoço. De preferência, uma fruta fonte de vitamina C para facilitar a absorção do ferro. Mas, por exemplo, se você chupar uma laranja, você tem uma caloria. Se você tomar um suco de laranja, você tem outra quilocaloria que é bem maior. Porque você precisa de 3, 4 laranjas, às vezes, para fazer um copo de suco de laranja. Então, o ideal é consumir a fruta. A fruta faz bem, mas ela tem que ser na quantidade X que está no seu planejamento, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A mesma coisa em relação a frutas e alimentos saudáveis. Eles fazem bem, mas no caso da fruta ela tem quilocaloria. E se você está pensando em emagrecimento, é o quanto que você come e o quanto você gasta. Se essa balança ela não vai fechar se você comer 10 laranjas, 10 maçãs por dia. E consideras o whey protein uma boa opção de alimentação? O whey protein é uma proteína de alto valor biológico, que é um produto derivado do leite. Ele pode ser, sim, utilizado numa dieta para hipertrofia muscular, até para um concurseiro que está treinando para o TAF, não tem tanto tempo, ele precisa de uma quantidade de proteína rápida e ele não tem como suprir isso via alimentação, mas ele não é uma coisa obrigatória. Às vezes a gente acha que entrou na academia, quer ganhar massa muscular, já tem que ter um whey protein do lado, e não é assim. Existem outras formas via alimentação de você conseguir a mesma quantidade de proteína que tem numa dose de whey protein, um dosador que geralmente é de 25 a 30 gramas de proteína. Um bife grande você tem de 25 gramas de proteína. 4 ovos você tem esse mesmo quantitativo. 150 gramas de peixe você tem esse mesmo quantitativo. Eu tenho pacientes que têm ótimos resultados em termos de hipertrofia muscular e que não usam whey protein. Então, é muito verificar se aquele paciente tem necessidade ou não. A questão do suplemento é você, depois de ter feito uma tentativa via alimentação e não ter conseguido, você coloca algo para suplementar, para ir além de onde a comida não conseguiu. A gente sabe que a melhor absorção dos nutrientes, por exemplo, é via alimento. E a creatina? Creatina pode ser utilizada. Ela é uma forma de oferecer energia rápida pela fosfocreatina. Ela é acumulada no músculo, então ela pode ser utilizada, sim, em esportes de curta duração. Então, um tiro de 50 metros, uma natação,
para atletismo e também para esportes de impacto, crossfit, musculação. Então, tem benefício sim, tem que utilizar da forma correta. A gente tem uma forma de usar de 3 a 5 gramas de creatina por 30 dias, ou fazer uma dose de saturação de 20 a 30 gramas até 7 dias. E tem vários estudos científicos que comprovam, sim, a eficácia desse suplemento. Eu uso na minha prática clínica, mas de forma individualizada. Tem pacientes que, às vezes, têm demanda para usar creatina, tem concurseiro que tem demanda de usar creatina para ajudar a fazer uma barra, por exemplo, ajuda na força, na explosão, e tem paciente que, às vezes, não tem necessidade. Mas é um bom suplemento. E eu faço uso, às vezes, com os pacientes, sim, no consultório. Para quem tem necessidades específicas, como perda de peso, mas encontra dificuldades na rotina, claro que tem que achar um tempo, assim como para fazer atividade física, se deve achar um tempo também para cuidar da alimentação, mas aqueles shakes de substituição de refeição pela batida, pelo shake, qual que é a opinião técnica da profissional, Tati, sobre esse tipo de produto? Eu, na verdade, não sou muito adepta desses suplementos de shake, porque eu não gosto de fazer essa substituição. Eu acho que a alimentação ela tem muito mais nutrientes para ofertar do que esses produtos. E justamente voltando naquele ponto que a gente levantou anteriormente, a gente não muda o hábito alimentar de um paciente só substituindo uma refeição por um shake. Porque ele pode fazer isso num curto espaço de tempo, mas ele não vai conseguir ficar a vida inteira substituindo um almoço, um jantar, por um shake. Isso pode ser uma janela momentânea, às vezes, para conseguir um objetivo específico, um emagrecimento para um casamento, um emagrecimento para um momento pontual. Mas ele não consegue perpetuar esse hábito. E eu sempre sou adepta do alimento. Então, eu acho que até pode ser utilizado em algumas janelas, mas eu, particularmente, não faço uso dessa estratégia com os pacientes que eu atendo. Perfeito. Vou falar? Posso falar agora? Pode. É o seguinte, meu cérebro aqui está ainda processando tudo isso. É muita informação, né? Muita informação que, pô, eu não tinha ouvido metade disso na vida e está me fez até eu repensar. E já fui nutricionista várias vezes, né? Coisas. Pensar em algumas coisas. E a gente está metralhando ela, né? Parece um roda-viva, que ele vem lá ficar... E sempre perguntas de amigos, né? Mas eu queria agora mudar completamente o assunto. De pau para cavaco. De pau para cavaco. De paca para cavaco. Mas eu queria perguntar um pouquinho, todo mundo vem para cá, fala um pouquinho como é que é a rotina do militar, da marinha, na FAB, no exército. Pô, verdade. Vamos perguntar um pouquinho como é que é a rotina do oficial bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro, né? Se ela fica só no consultório, se ela apaga incêndio, salva gatinhos também. Mas essa é uma boa pergunta. É uma coisa legal, é uma coisa pra gente entrar. Então, Tati, fala pra gente agora, a Tenente Tatiane, pra gente introduzir um pouquinho o assunto do militarismo aí, como é que é o corpo de bombeiros, como é que é lá dentro a rotina, como é que você lida dia a dia. Bom, no curso de formação a gente tem matérias relacionadas a incêndio, mesmo sendo da área da saúde, é uma informação básica que todo bombeiro tem que saber. Então, como é o fogo, como é que se propaga, diferentes tipos de você lidar e saber atuar no incêndio. Então, isso é uma matéria básica que todo mundo tem que saber. Mas na minha prática atual, hoje eu sou lotada no hospital, trabalho na parte de ambulatórios, atendo familiares e bombeiros da ativa ou da reserva no consultório como nutricionista. E seus dependentes também? E seus dependentes também. E também trabalho na questão do ambiente hospitalar, passando visita, liberando dietas, suplementos para os pacientes que estão hospitalizados. Mas é claro que a gente não perde a essência de militar. Então, a gente está no hospital, é um profissional da área da saúde, mas é um militar. Então, tem toda a questão da hierarquia, de prestar continência para quando você esbarra com algum outro profissional que tem uma patente mais alta dentro do hospital. A gente tem o serviço de oficial de dia, que é quando você fica responsável pelo hospital como um todo e tem que realizar outros tipos de demanda que não tem nada a ver com a sua profissão. Tem que fazer o cerimonial da bandeira, de hasteamento e arreamento da bandeira. Então, tem toda essa questão de ser um militar, mas você está exercendo a sua função, que, no caso, eu sou nutricionista. Então, estou cuidando dessa parte de atendimento ambulatorial ou no próprio hospital mesmo. Cara, que coisa, né? A gente tá falando, tipo assim, parece que é outro mundo, o bombeiro militar, mas é o que ela falou exatamente. É a mesma coisa, é a mesma rotina. Parecia um monte de candidato de marinha que veio aqui, de convidado que veio, contando como é que é o dia a dia deles. Coisa. Se ela não falasse nada, ia dizer, isso aí é um oficial da marinha, oficial do exército, da FAB, mas é a mesma coisa. Sim, né? E eu também não tinha noção
de como era, porque eu tive outras experiências de trabalhar na área hospitalar em hospitais públicos e privados, né? Mas é diferente, porque tem justamente essa questão da hierarquia. Eu estou ali, eu sou nutricionista, mas eu tenho que prestar continência para um coronel, um tenente-coronel, médico, enfermeiro que passar por mim, eu tenho que pedir permissão para entrar na sala, para poder me manifestar, para poder falar alguma opinião sobre algum paciente. E foi uma coisa até difícil no curso de formação, não só para mim, mas para os outros profissionais, porque a maioria das pessoas que estavam ali tem uma bagagem muito grande. Assim, a minha turma é uma turma maravilhosa. Tem pessoas com mestrado, com doutorado, que são muito profissionais e têm um trabalho muito legal aqui fora, que já desempenhavam há anos, mas que quando chegou lá teve que realmente se adaptar. Realmente era uma coisa engraçada de pedir permissão para falar, aluno, nós tínhamos números, né? Meu número, inclusive, era 63, então eu falava, estagiária 63, permissão para falar, senhor. Aí ele tem, gostaria. E é uma coisa que aqui fora a gente não tem, né? Mas acho legal essa questão de hierarquia e de disciplina, um militar realmente uma pessoa totalmente capacitada e trabalhar com esses outros profissionais nesse ambiente foi uma coisa que eu gostei, estou gostando bastante, é uma experiência muito gratificante e estou tentando dar o meu melhor. Sendo nutricionista, bombeiro militar, estou tentando fazer o melhor que eu posso pelos pacientes, dependentes, enfim, qualquer um que passe pelo caminho. Você consegue contar um pouquinho mais quais eram as matérias? O que vocês estudaram no curso de formação? Tinha a Ordem Unida, que é toda a questão de aprender o militarismo, né? E tinha a questão operacional do bombeiro. Então, a gente realmente teve matérias desde a parte básica de química, de como acontece o fogo, como é que se inicia, quais são os tipos de incêndios, então incêndios de pequenas, de médias proporções, como é que eu tenho que combater um incêndio florestal. A gente teve que conhecer todos os carros do bombeiro, então, carros que são responsáveis por guardar a água. Então, tem um carro específico, que é como a gente fala, que é uma bomba-tanque. Então, a gente teve que conhecer também todos esses carros. A gente teve provas, tinha um mínimo para tirar também durante o período de formação. Teve gente que foi reprovada, teve gente que fez segunda chamada. Então, assim, é um ambiente muito próximo das outras forças, só que a nível estadual, né? Mas é basicamente a mesma coisa dos outros oficiais que vieram aqui falar, só que a nível estadual. E na carreira você pode progredir até qual patente? Até capitão. Até capitão. Até capitão e basicamente são 8 anos de serviço e o máximo que a gente pode chegar pelo tempo de intertício também é questão de capitão. Existe concurso também para nutricionista bombeiro de carreira? Existe, só que assim, esse concurso aconteceu 20 anos atrás. Caraca! Foi o último concurso para efetivo de carreira mesmo da área da saúde. Para minha área. Quem entrou é coronel hoje. Todas as nutricionistas do meu setor são tenente-coronel. A gente está muito na iminência no propósito de que esse concurso aconteça nos próximos 8 anos para que a gente tenha a oportunidade de fazer também. Porque realmente, por exemplo, a nutrição, o último concurso foi há 20 anos atrás. E agora abriu a primeira edição do concurso temporário. E a Tati concurseira, ela está se preparando para esse concurso que não abre há 20 anos? Ou a Tati São Tomé só acredita vendo edital? Não, a Tati está sempre se preparando, sempre estudando. Inclusive, vou fazer a prova da Marinha aí no final do mês, de carreira. Então, assim, acho que eu gosto muito da minha profissão, gosto de atuar como nutricionista e a gente tem que estar preparado para qualquer concurso. Não tem como você começar a estudar depois que lança o edital. O concurseiro raiz tem que estar sempre se atualizando para quando realmente o edital sair, a gente só utilizar aqueles pequenos ajustes, aquela matéria que você não estudou, fazer mais exercícios, mais questões. Então, a minha matrícula aí desses cursos de questões está sempre ativa, estou sempre fazendo questão e sempre preparada para a hora que surgir a oportunidade, a gente abraçar. Até porque quem consegue está preparado na hora que a oportunidade surge. Esse concurso, para mim, foi isso. Eu não estava estudando assim tanto para nutrição nesse momento, mas eu sempre estava com aquela matéria fresca, de vez em quando faz uma questãozinha. E o que surgiu a oportunidade foi tudo muito rápido. O processo seletivo foi muito rápido, o tempo para o TAF também foi muito rápido. Então, faz diferença ter um estilo de vida, praticar atividade física regular. Então, se eu pudesse deixar uma orientação final para quem está assistindo, é essa. É ter uma alimentação saudável e praticar atividade física, isso para a vida. Porque independente do concurso, independente da oportunidade que aconteça, que surja na sua vida, você vai estar preparado, você vai conseguir abraçar, senão vai ficar mais difícil. Até se vocês pegarem para analisar as pessoas bem-sucedidas em qualquer área da vida, né? Então, pega, por exemplo, pessoas que se destacaram, seja no esporte, seja no empreendedorismo,
a maioria delas tem alimentação saudável e pratica atividade física. São hábitos que a gente vê se repetindo em pessoas que têm alta performance nas suas respectivas áreas, né? Então, acho que é um Até porque conselho tem ótimo. problemas, patologias que são de cunho genético, que realmente você já nasce com aquela predisposição. Mas tem coisas que você vê que é estilo de vida e que poderia ter sido resolvido lá atrás. Então, às vezes, chega um paciente, eu estou passando visita na enfermaria, ali é muito difícil. Quando já está hospitalizado, quando o cal já está instalado, você fica enxugando o gelo. Mas se você tivesse oportunidade de ter pegado essa mãe nessa gestação, na introdução alimentar, na infância precoce, quando fosse pré-escolar, quando tivesse virado adolescente, na idade adulta, talvez tivesse sido de uma outra forma. Eu até faço mestrado hoje com o leite materno também. Então, existe uma gama de estudos científicos que fala na questão da programação materna, ainda no feto, né, na questão da gestação, é enorme. Se uma mãe tem uma alta ingestão de gorduras, de açúcares, o feto já nasce pré-programado para aquilo dali. Então, assim, a nutrição é uma coisa que independe da faixa etária, do momento, do concurso. Eu sou suspeita para falar sobre nutrição e alimentação. Legal, bacana. Acho que foi, né? Foi muito Caraca. bom. Tati, obrigado por ter aceitado o convite. Nossa, tá? eu que agradeço. Foi um Estou à prazer, uma disposição. conversa. Se quiser compartimentalizar em assuntos específicos, que acaba que é tanta coisa para falar, estou à disposição sempre. No que Legal, puder bacana. ajudar, Fidel. pode contar comigo. Quer deixar um recadinho final? Foi sensacional essa conversa, acho que foi muito esclarecedora para todos nós. Muito rica, né? Muito rica. O pessoal de casa vai se beneficiar muito dos ensinamentos. Quer deixar as redes sociais, Tati, para quem quiser te acompanhar? Com certeza. É @NutriTatiFernandes, Instagram e Facebook. Eu também tenho um trabalho muito legal com o TAF. Então, além de atender em consultório, esses pacotes todos a nível individualizado, eu tenho um e-book voltado para TAF, que é super baratinho, legal. é R$29,90 para ajudar os concurseiros. Então, quem quiser saber maiores informações e saber mais sobre o meu trabalho, pode olhar lá nas redes sociais, @NutriTatiFernandes, passa a me seguir, dá um like, dá uma curtida, compartilha. Legal, bacana. Legal. Show? Show. Pessoal, Muito bom. foi mais um episódio aí do 01Cast. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês mais gostaram nesse episódio. Comenta o que vocês gostariam de ter perguntado para a Tati também, que numa próxima oportunidade a gente pergunta para ela. Também pode comentar quem vocês querem que a gente traga aqui no 01Cast num próximo episódio, porque a gente tenta ir atrás da pessoa para trazer. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o like aí, compartilha esse podcast com um amigo, porque aqui a gente teve várias perguntas dos nossos amigos. Verdade. Pois é. Manda o amigo perguntar. Segue a gente nas redes sociais aí, @concurseiro01 oficial. Lá a gente está sempre postando quais vão ser os episódios da semana e também outras informações de concursos e tudo mais. Acho que é isso, né? Dá o like aí se você estiver vendo pelo Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e valeu! Valeu. Valeu.